Olá, espero que esteja tudo bem convosco, que estes dias tenham sido bons e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo era suposto ter saído na semana passada, portanto não houve vídeo quarta-feira e eu não disse nada porque vocês também não disseram nada. Eu pensei, olha, nem deram por ela, portanto para que fazer disto um tema? Pronto, o que acontece é que eu gravei esse vídeo no meio de uma semana um bocadinho caótica, em que eu tinha vindo de um fim de semana muito complicado, em que dormi muito pouco e depois quando estava a desligar a máquina, ela teve assim um treco que eu ainda não consegui identificar porquê e o vídeo ficou danificado. E então eu andei a ver e a instalar softwares supostamente para recuperar o vídeo. Todos eles me pediam dinheiro e às vezes valores muito altos para apenas um vídeo e eu não tinha a certeza se realmente recuperavam o vídeo com qualidade, portanto desisti dessa ideia. Se entretanto alguém que está a ver sabe de algum software que seja de confiança e que não custe $300 e essas coisas, me diga aqui nos comentários porque eu agradeço. De qualquer forma, fica já o lembrete para deixarem like no vídeo, se não, esperem até ao fim para ver se gostam. E vamos a isso, mais um Reddit React, e a pergunta de hoje é: coisas que os nossos pais nos contavam e nós acreditávamos. E algumas acreditámos durante muito tempo. Vou logo ler aqui a resposta do OP. Vi no TikTok uma rapariga a contar que foi sempre muito alta para a idade, sempre a mais alta da turma, incluindo rapazes, e que tinha imensos complexos com isso. Então o pai dela disse-lhe que quando fosse adulta podia fazer uma operação para cortar as pernas e ficar mais baixa. Ela acreditou nisso até ser adolescente. A pesquisar a operação para fazer aos 18, descobriu que afinal não existia. E isso fez-me lembrar da mentira que a minha mãe me contou quando eu era criança. A primeira vez que vi uma pessoa adulta anã, fiquei chocada com o aspecto diferente e curiosa, pelo que a minha mãe fez questão de dizer que era o que acontecia às crianças que não comiam a sopa, que depois não cresciam e ficavam pequenas para sempre. Tão problemático isto, mas pronto. Eu fiquei em choque e de certeza que andei a comer sopa religiosamente por uns tempos. Só descobri bem mais tarde que isso era mentira quando percebi que afinal as pessoas já nasciam assim. E que a minha mãe basicamente me traumatizou por uns bons tempos sem sequer se lembrar disso hoje. É sempre assim. Ela não se lembrava dessa mentira. Eu lembro-me perfeitamente até hoje. Olhem, também posso dar a minha. Eu tenho uma irmã mais velha, com mais 7 anos do que eu, e um dia nós estávamos a fazer uma viagem de carro e a minha mãe é que estava a conduzir e a minha mãe devia estar assim chateada com alguma coisa e eu perguntei à minha irmã o que é que se passava. E então a minha mãe explicou-me que quando as pessoas conduziam os carros tinham de estar a puxar o peso do carro e de todas as pessoas e das coisas que estavam dentro do carro. E que, aliás, era por isso que normalmente os pilotos eram muito musculados, porque tinham de carregar o peso do avião. E reparem, eu viajava muitas vezes em aviões da Força Aérea, portanto isto batia certo. Eram aqueles militares, assim, muito fortes. E eu acreditei que as pessoas carregavam literalmente toneladas e que por isso é que era muito difícil conduzir. E à conta disto, durante anos tive pânico da ideia de um dia conduzir. Pronto, coisas que os irmãos mais velhos nos fazem, não é? Podem já deixar a vossa resposta aqui nos comentários. Vamos às respostas do Reddit. Quando era miúdo, e ainda hoje, adorava o sabor da gema de um ovo estrelado com pão. O meu pai dava-me sempre a dele porque dizia que não gostava. Só descobri a verdade quando eu fui pai. Não estava nos meus planos isto começar assim tão sentimental. Ligar a luz dentro do carro era proibido. Clássico, não é? Também me fizeram esta. Mas porquê? Qual é que era o vosso problema em nós ligarmos a luz do carro? Quando era miúda, tinha bué preguiça de ir fazer xixi e aguentando até não dar mais. A minha avó materna começou a dizer-me que na aldeia ela via as vacas que não faziam xixi a rebentar. Não sei se na altura resultou, mas lembro-me de ter essa imagem dos infernos na minha cabeça durante muito tempo. Sinto que a tua avó te fez um favor, porque as infecções urinárias são uma cena muito chata, portanto, esta foi uma daquelas mentirinhas que ela fez pelo teu bem. Uma vez, quando tinha uns 5 ou 6 anos, vi um senhor com uma deficiência na perna no shopping. O homem cocheava e eu perguntei o que é que aconteceu àquele homem e os meus pais disseram: aquilo é o que acontece quando não comes arroz. Eu não gostava de arroz. Quando tinha uns 15 anos, depois de passar vergonhas na escola, cheguei a casa e disse aos meus pais: a minha professora diz que o arroz não está relacionado com deficiências físicas. Desataram a rir porque nunca desfizeram a mentira. Problemático, mais uma vez, bendita professora. Imaginem, eu percebo estas mentiras às vezes para conseguirmos que as crianças comam as coisas e tudo mais, e que façam coisas saudáveis, mas mentir em relação a pessoas com deficiência quando é uma curiosidade muito natural nas crianças e nós devemos simplesmente explicar que essas pessoas existem e que têm direito à vida e que são coisas que acontecem. Que o meu gato tinha ido viver com a mulher dele para o Brasil. Acho que foi o único país que eles pensaram que eu conhecia, mas seria longe o suficiente para nunca lá ir enquanto puto. É o equivalente do foi viver para uma quinta com outros animais. Eu acho que isto era uma mentira que os nossos pais nos contavam
para nós lidarmos melhor com as coisas. Porque quando somos muito pequeninos é difícil entender que estas coisas acontecem aos animais e, enfim. Que a bolinha vermelha no canto da televisão cegava, por isso devia mudar logo de canal se ela aparecesse. Esta eu acho muito bem pensada, porque sabemos que as crianças têm muita tendência para querer ver o que é proibido e a bolinha vermelha às vezes são coisas que as crianças não precisam mesmo de ver. A minha tia disse às minhas primas quando elas estavam no primeiro ano, à altura das primeiras festas de aniversário, que se elas bebessem Coca-Cola, que os dentes lhes iam cair. As minhas primas, como é óbvio, não acreditaram até lhes caírem os dentes de leite. A minha tia disse que se elas não bebessem mais, que eventualmente voltavam a crescer. Ai, que gênio! A minha prima devia ter uns 16 quando na sua festa de aniversário disse que não percebia como é que os amigos bebiam Coca-Cola, que deviam ter medo que lhes caísse os dentes outra vez. Coitadinha, aos 16. Lá está, estas coisas a partir de uma certa idade temos de ir anotando, não é? Porque senão depois os nossos filhos adolescentes vão passar vergonha. As míticas 3 horas que tinha de se esperar depois de comer na praia para podermos ir para a água. E o pior é que há adultos que ainda acreditam nisto. Tinha um peixinho laranja chamado Xavier que durou imenso tempo. Só descobri aos 30 que cada vez que ele morria o trocavam por outro. Cheguei a ter 5 peixes diferentes e pensava que era sempre o Xavier. Eu acho este fofo. Se ele não notava, olha, mantiveram a fantasia. Qual é a esperança média de vida de um peixe? A Joana da edição vai pôr aqui. Se cruzares os olhos durante muito tempo, podes ficar assim para sempre. Cruzar os olhos? Como é que se... O quê, assim? Estou a fazer figuras, não estou... Eu lembro-me de me dizerem que se eu espirrasse com os olhos abertos, eles podiam sair das órbitas. Também nunca confirmei. A Joana da edição vai confirmar e vai pôr aqui. Os meus pais diziam que aos domingos de manhã, especialmente depois do pequeno almoço, era proibido falar até ao meio-dia, exceto assuntos de extrema urgência. Só mais tarde é que descobri que esta foi a única maneira que eles arranjaram para eu ficar calada durante algumas horas para poderem ler o jornal ou um livro em paz. Eu acho que qualquer pessoa que tenha filhos, e eu não tenho, não é? Vai perceber, opa, eu percebo, não é? Às vezes a pessoa quer só um bocadinho de paz, quer só ouvir os próprios pensamentos. Eu acho que está de gênio. Estuda para teres dinheiro e comprares uma casa. Eu nem vou comentar esta porque tem uma dor especial no meu coração. Que para dobrar roupa só podiam ser 2 pessoas, se fossem 3 pessoas a dobrar roupa, a mais nova morria. Eu sinto que já dobrei roupa com mais outras 2 pessoas. Estas superstições são estranhas. É como aquilo das 13 pessoas à mesa, não é? Se andasse de costas em vez de virado para a frente, eu estaria a ensinar o caminho de casa ao diabo e ele levava-me para o inferno. Pronto, o que vale é que não aconteceu, não é? A não ser que interpretemos que o inferno é, na verdade, a vida que nós temos agora e esta realidade. Não vamos por aí, é melhor não. Para mim, a pior de todas foi a que mais me impactou. Foi a de não poder deixar cair o pão no chão, pois Deus estava a olhar e nos castigava de imediato. Tinha de beijar o pão e pedir desculpa. Esta especificamente não me recordo. Lembro-me que se o pão já estivesse muito duro e tivéssemos de o deitar para o lixo, tínhamos de lhe dar um beijinho antes de o fazer. Que era tipo, peço desculpa a Deus por ter desperdiçado comida. Que o nosso telefone de casa não dava para ligar para os programas tipo Praça da Alegria, Batatuna e por aí fora, só com 20 e muitos é que descobri que era mentira. Mas serviu para impedir tanto a mim como a minha avó de andar a gastar dinheiro em chamadas de valor acrescentado. Se bem que para o Batatuna eu acho que valia a pena. Mas sim, percebo o princípio. Que andar de cabelo molhado, apanhar chuva, andar com os pés no chão frio e mais uns quantos semelhantes causam gripes, constipações, resfriados. Só na pandemia é que me desmentiram isto. E ainda assim, pode ser coincidência, mas se eu sair de casa com o cabelo molhado, fico doente. Expliquem-me porque é que isto acontece. Entre muitas trollagens ao longo da minha infância, o meu pai disse que se tinha atirado da varanda do Cristo Rei em miúdo com um chapéu de chuva e tinha vindo a pairar até cá abaixo. Só aos 20 e muitos é que a ficha me caiu. Isto é muito Mary Poppins, não é? Não os meus pais, mas muitos pelo país, a mentira mais maldosa de todas. A carrinha da Family Frost só tocava a música depois de já ter vendido os gelados todos. Que maldade! A minha mãe não me contava esta mentira, dizia só que não tinha dinheiro para comprar os gelados e pronto. Fim. Que não podia ir ao circo porque era alérgica aos animais. É assim, também convenhamos, circos com animais é para cancelar, não é? O meu marido até hoje pensa que comer bolo quente, acabado de fazer, faz mal à barriga. Na verdade, a mãe dele ou a avó não queriam abrir os bolos de imediato, pois queriam deixar para a sobremesa. Mas eu sinto que isto é como aquele do cabelo molhado, não é? Há aqui experiências que acabam por confirmar a mentira. Cortar as unhas de barriga cheia parava a digestão?
Ok. Mas também quer dizer, arranjamos outra altura para cortar as unhas, não é? Depois das refeições não sei se será assim a altura mais indicada também. Mas cada um? Tocar num pássaro e depois mexer no cabelo cai? Mas vocês conseguem tocar em pássaros, eles fogem. Que em bebé fui encontrado num caixote do lixo. Eu acho que nunca me disseram esta mentira, mas eu própria achei isto de mim durante muito tempo. Bem, isto tem muitas respostas, eu vou escolher mais uma. Dormir de meias causava cegueira. Mas qual era o problema de... Esta mentira... Para que esta mentira? Não é? Eu sinto que até há uma discussão muito grande, não é? Esta coisa de dormir de meias ou não dormir de meias, não sei, acho que é uma preferência pessoal, não é? Faz mal, alguma coisa. Que eu no inverno não consigo não dormir de meias, eu morro de frio. Mas digam-me vocês também, que mentirinhas destas é que os vossos pais vos contavam quando vocês eram mais novos e vocês se calhar até acreditaram durante muito tempo? Digam-me aqui nos comentários, fica o lembrete de novo para deixarem like se não deixaram no início do vídeo e vemo-nos no próximo.